Muitas pessoas associam a esquerda apenas ao socialismo ou ao comunismo de Karl Marx. Mas a história é muito mais rica do que isso. Antes mesmo de Marx, já existiam correntes socialistas, como o socialista utópico, assim como foi chamado por Karl Marx. E esse socialismo dialogava com a burguesia e buscava reformas sem as revoluções radicais. Com o tempo, a esquerda ela passa a englobar diversas vertentes. Começa aí, então, com o anarquismo, ecossocialismo, feminismo radical, entre outras vertentes. Cada uma tem as suas próprias ideias e propostas. Então, reduzir a esquerda a apenas uma vertente é ignorar toda a sua diversidade e não saber ao certo o que defende. Então, há uma ignorância política aí normalizada. Infelizmente, o debate político ele caiu nesse reducionismo. Isso não é de agora, gente, isso é histórico, porque nas escolas é sempre partidário também o ensino, né, que ora puxa a sardinha para a direita e ora puxa a sardinha para a esquerda. Então, lógico, ensina-se pouco sobre a complexidade desses dois conceitos. Isso faz com que muitas pessoas associem a esquerda apenas à revolução, ou seja, aquela oposição a tudo que for de direita. E a direita, com aquela ideia de que é a manutenção total da ordem, sem considerar aí as nuances que há entre essas duas vertentes. E o resultado é esse que a gente tem. A falta de informação leva a esses extremismos. E a massa, né, os populares aí, acabam não se interessando também em buscar saber melhor sobre política, porque o que interessa é que atenda às suas ideias egoístas. E não, na verdade, desigualdade social. Se acabou com o meu problema, acabou a desigualdade social no mundo. Por que isso acontece com tanta facilidade? Porque o debate político ele é reduzido a slogans, clichês, ideias superficiais, emocionalismo, tudo aí por narrativas, discursos, né, que fomentam aí o melhor e o pior do povo, geralmente o pior, né, que o ódio une muita gente. Então, cai na graça das pessoas. Veja bem, existem pelo menos 11 tipos de esquerda e 9 tipos de direita. A esquerda, ela inclui correntes como o marxismo, o trotskismo, o socialismo democrático e o ecossocialismo. Já a direita abrange o conservadorismo clássico, o liberalismo econômico e o neoliberalismo. Cada uma dessas correntes tem as suas próprias ideias e propostas. Por isso, é importante entender que não existe uma única esquerda ou direita, mas sim uma variedade de pensamentos dentro de cada espectro. Então, se a gente quiser simplificar, nós podemos pensar em quê? Em progressismo e conservadorismo. O progressismo, ele busca diminuir as diferenças sociais, promovendo a igualdade e justiça. Já o conservadorismo, ele tende a defender a manutenção das estruturas mais tradicionais, muitas vezes com base na ideia da meritocracia. Então isso não resume tudo? Não. Extremismo não é entender de política. Extremismo é ignorância. Há nuances nesses dois pontos de vista e nós devemos considerá-las. Porque as nuances aproximam os diálogos. Não existe uma esquerda que discorda de tudo da direita e vice-versa. Então, quando você estuda as nuances, você vai perceber que nem todo progressista é de esquerda e nem todo conservador é de direita. As nuances, elas são pontuais. Então, significa que em alguma coisa a gente concorda e em outras não. Então, para a política ser verdadeiramente democrática, ela não pode ser altamente partidária. Partidária de dividir, de parte, tá? Porque isso não é democracia. É algo como aí unipartidarismo, que é a sombra de uma ditadura. Uma vontade de ditadura. E é por isso que eu digo que o fascismo ele não tem partido, ele tem oportunidade. Então, é isso. Quando a gente estuda as nuances partidárias, a gente vai perceber que em alguns pontos a direita e a esquerda nunca vão dialogar. Isso é uma verdade. E é por isso que eu penso o seguinte, esse sistema de um político de direita ser o presidente, um político de esquerda ser o presidente, para mim, isso não funciona. Funcionaria o quê? Partidos de direita e partidos de esquerda elegidos pelo povo para representar essas diferenças. Né? Mas o presidente deveria ser um mediador e não partidário. Tá? Para mim, o presidente deveria ser como um juiz, porque não pode decidir unilateralmente. Ele teria que filtrar o que verdadeiramente
faz parte da necessidade do povo, porque nem tudo que o povo quer, e a gente vê isso claramente, é justiça. Por vezes eles só querem mesmo passar em cima do outro, derrubar o outro, ter as chances de se sentir superior contra um outro grupo. Infelizmente, essa é a verdade. Então, como disse Hannah Arendt, todo revolucionário se transforma em conservador no dia seguinte à revolução.